Gente, hoje pela manhã nós lemos Ezequiel capítulo 37, um texto bastante conhecido, já falamos sobre ele em outras ocasiões, em que o profeta tem uma visão de um vale cheio de ossos secos. Os primeiros versículos dizem: a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. A situação do povo de Israel, irmãos, era essa, nesse determinado momento, porque o povo de Israel abandonou o Senhor e passou a adorar a outros deuses. O povo de Israel, então, havia, num primeiro momento, se dividido em duas partes, o reino do norte, o reino do sul. A parte do reino do norte logo foi levada cativa pelo reino da Síria. Essa parte, gente, foi praticamente dizimada. O povo da Síria era um povo mau, um povo perverso. Só para vocês terem uma ideia, uma das maneiras deles fazerem com que as pessoas tivessem temor deles, era fazerem o que originalmente era o verdadeiro peeling, que era retirar a pele da pessoa. Eles retiravam toda a pele e a pessoa ficava completamente em carne viva, sofrendo até morrer. Uma morte extremamente lenta, cruel, profundamente dolorosa. Esse era o povo da Síria, um povo mau, um povo perverso. Levaram o povo de Israel, a parte do norte, e esse povo foi misturado, mais tarde, uma parte do povo que havia ficado em Israel, fez a sua capital em Samaria, e esse é o povo samaritano, essa é a origem do povo chamado de samaritano. A outra parte, a parte do sul, demorou um pouco mais, mas também, num determinado momento, foi levada cativa para o reino da Babilônia. E no momento em que Ezequiel tem essa visão e profetiza, é esse momento em que uma parte já tinha sido dizimada, a outra parte estava cativa, presa em Babilônia, subjugado, povo disperso, e Jerusalém está arrasada, o templo está destruído, e em meio a todo esse sofrimento, em meio a toda essa dor, o profeta tem essa visão: vale de ossos secos. Gente, o que é um osso seco? O que é um osso muito seco? Osso seco é tudo que sobrou de algo que no passado foi uma vida. A gente está falando de osso humano, tá certo? Então, ossos secos, no passado, foram pessoas. No passado, ossos secos fizeram parte de uma pessoa, e essa pessoa, a seu tempo, teve sonhos, teve desejos, teve projetos, teve sentimentos. Seus corações batiam no seu peito com emoção, mas a partir de um momento, essas pessoas morreram. A visão é de que daquilo que um dia foi um grande povo, uma grande nação, sobraram apenas ossos secos. Aquilo que um dia foi o povo de Deus, agora restou apenas ossos, e ossos secos. Deus usa essa analogia para dizer que Israel, um povo no meio do qual ele habitou, Israel, um povo no meio do qual Deus conviveu, foi íntimo, o conheceu pessoalmente. Israel, um povo no meio do qual Deus combatia os inimigos, pelejava a favor de Israel, traçava as estratégias para o seu exército. Um povo abençoado como nenhum outro povo fora até então sobre a face da terra. Esse povo que um dia gozou de tanta intimidade com Deus, tanta proximidade com Deus, havia se transformado num povo seco,
num povo oco, num povo que não tinha mais nenhuma intimidade com o seu Deus. Esse povo, agora, ele foi completamente destruído, virou pó. E a visão que Deus tinha dessas pessoas e transmitiu ao profeta era a visão de um vale, um monte de ossos meramente secos, meramente de ossos secos. Então isso nos leva a essa questão: o que pode ter acontecido com esse povo que fez com que esse exército imbatível um dia chegasse ao ponto de estar totalmente destruído, completamente aniquilado? Já contextualizando a nossa pergunta, o que leva uma igreja cheia do Espírito Santo a se tornar uma igreja fria, religiosa, chata e sem vida? O que pode acontecer no meio de uma comunidade cristã, viva, aonde Deus efetivamente habita, que a leva à indiferença espiritual, que faz com que essa igreja, uma igreja influente, uma igreja que Deus usa para transformar a vida das pessoas, para levar cura a terceiros, o que faz uma igreja assim, tão usada por Deus, vir a se tornar uma comunidade, um grupo de pessoas completamente irrelevante, que não tem mais nenhum poder de influência, de transformação, que não serve mais para nada. Aí a questão que nos vem é: será que toda a igreja, mesmo essas nas quais há um grande mover do Espírito, será que todas as igrejas têm mesmo que seguir por esse caminho em que um dia elas adoecem, desaparecem e morrem? Será que toda a igreja, vou abrir um parênteses, a igreja com I maiúsculo, a igreja daqueles que são remidos pelo sangue de Cristo, a igreja daqueles que foram comprados por Cristo, com I maiúsculo, essa igreja, gente, o Senhor vai preservá-la, ela vai permanecer para todo sempre, ela jamais acabará, ela é a noiva amada e querida do Senhor. Mas a pergunta é: e uma igreja local? Uma igreja como a Oceânica, uma igreja que em um momento ela é alvo de um mover especial do Espírito. Será que toda igreja local, ela precisa mesmo passar por esse processo em que ela nasce, cresce, adoece e morre? Será que esse é o caminho natural de toda a igreja? Será que é isso que Deus planejou para nós, para essas igrejas, para o seu povo? Nós falamos aqui no primeiro dia das 7 igrejas da Ásia, igrejas que um dia foram alvo de um grande mover de Deus, extremamente influentes, profundamente íntimas de Jesus, mas que num determinado momento, por alguma razão, elas morreram, acabaram. Eu não me lembro se eu falei no primeiro dia, mas hoje a Turquia é dominada pelo islamismo, ou seja, num lugar onde havia 7 igrejas extremamente influentes, onde Deus operava sinais e maravilhas. Hoje, essas pessoas que estão lá, ou seja, os descendentes daqueles cristãos cheios do Espírito Santo, se ajoelham 7 vezes por dia diante de Alá. Será que é para ser assim mesmo? E logo no primeiro dia aqui, nós falamos que uma das coisas que afeta gravemente a saúde da igreja são os pequenos pecados. Pecados que no nosso entender são irrelevantes. Pecados que no nosso entender são menosprezados por Deus. Deus não dá importância, Deus não está nem aí se nós os praticamos ou não. Arrumamos dezenas de justificativas no nosso coração para praticá-los, mas nós vimos que esses pecados, como um vírus mortal, se infiltra no nosso coração, se infiltra na nossa alma. É um processo lento, gradual, imperceptível, discreto, sutil,
mas num determinado momento, a alma já está envenenada, ele já se instalou ali, ele vai assumindo o controle da vida, ele vai tornando a pessoa novamente escravizada, ele mais uma vez vai subjugando a pessoa. Fomos escravos do pecado, livres em Cristo, mas por causa dessa prática do pequeno pecado, do pecado banal, nós vamos nos tornando novamente escravos do pecado, nós vamos nos auto-escravizando ao pecado, tiramos a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo e entregamos a nossa vida sorrateiramente, outra vez, ao domínio do pecado. O pecado começa a influenciar nossa vida. E vimos no primeiro dia que nesse momento, a partir do momento que o pequeno pecado se instala, o grande vem logo atrás. E um pouco depois, os grandes pecados vão destruir completamente nossa vida. Então, eu queria só focar no seguinte, a expressão que nós usamos lá no primeiro dia é que o pecado entra como um vírus e envenena a alma. Gente, quando eu fiz esse estudo, foi essa expressão que me veio, o pecado entra e envenena a alma. Quando eu fui preparar esse próximo estudo, eu fui pesquisar o que acontece com o veneno, quando nós somos envenenados. E achei uma coisa interessante. O objetivo, quer dizer, os animais peçonhentos, é lógico que eles não sabem disso, mas quando um animal peçonhento pica a sua vítima, o objetivo do veneno é paralisar aquele que foi picado. Então, quando um animal venenoso pica alguém, o objetivo principal, primeiro do veneno, é paralisar a sua vítima. E aí, nessa minha pesquisa, eu descobri que quem é picado por uma cascavel, logo começa a ter dificuldade para manter os olhos abertos. O veneno da cascavel tem essa característica. Primeira coisa é que a pessoa começa a ter dificuldade de abrir os olhos. E o veneno da coral faz a vítima se sentir sonolenta, as pálpebras ficam caídas e a visão da pessoa fica embaçada. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 21. Juízes, capítulo 16, versículo 21. Eu não sei, nós temos muitos visitantes, muitos amigos que estão aqui a nosso convite, então eu queria rapidamente falar sobre Sansão. A história de um homem com cabelos grandes, com uma força descomunal, extraordinária, que derrotava os seus inimigos, não é uma lenda, é uma realidade. Essa história está na Bíblia, Juízes, capítulos 13, 14, 15 e 16. 13, 14, 15 e 16. A história de Sansão. Quando Sansão nasceu, ele foi consagrado a Deus. E por ter sido consagrado a Deus, fazia parte daquele ritual que ele não cortasse o cabelo. O poder de Sansão, é claro, não estava no cabelo. O poder de Sansão estava no espírito que agia em Sansão. O cabelo era o selo da aliança. O cabelo era a confirmação do compromisso. O cabelo era a parte que cabia a Sansão manter diante da sua consagração a Deus. Se Sansão mantivesse o seu compromisso, a sua consagração, o seu comportamento fiel a Deus, então Deus continuaria agindo através de Sansão. Então o que acontece? Num certo dia, Sansão se apaixona por uma prostituta do povo inimigo. Essa prostituta começa a seduzir Sansão, até que num determinado momento, Sansão revela a ela o seu segredo. E ele diz: olha, se rasparem o cabelo da minha cabeça, eu perco completamente a força.
não porque o poder dele estivesse efetivamente no cabelo, como acabei de explicar, mas porque ali era desfeito o pacto com Deus, e ele perderia completamente a força, e foi isso que aconteceu. Então, ele revela o segredo que ele tinha, da sua força absolutamente sobrenatural, e aí Sansão é preso pelos filisteus, subjugado, e aí vem o texto, o versículo que eu queria ler com vocês aqui. Vejam, Juízes, capítulo 16, versículo 21. Os filisteus o prenderam, a Sansão, e furaram os seus olhos, e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um moinho na prisão. Então, gente, vejam só, furar os olhos era uma estratégia do inimigo para dominar completamente aquele a quem eles haviam vencido. Eles não sabiam como é que era essa história da força de Sansão. Sabe lá se daqui a pouco a força dele volta, se voltar, como é que a gente vai dominar? Então, como estratégia para parar Sansão completamente, Sansão deixar de ser um perigo, simplesmente o cegaram. Se o guerreiro está cego, se ele perdeu a visão, ele não consegue mais saber quem é seu inimigo. Se ele está cego, ele não consegue mais lutar. Mesmo que a força volte, ele vai desferir os seus golpes contra quem? Ele vai para onde? Quem vai dizer para ele com quem ele vai lutar? Ora, se o guerreiro perdeu a visão, ele perdeu completamente a sua capacidade de lutar, de atuar, de agir, enfim, de guerrear. Aí vem a lição para nós. Meus irmãos, perder a visão é um golpe fatal para qualquer igreja. Perder a visão é um golpe fatal para qualquer igreja. Provérbio 29, 18 diz, numa tradução ao pé da letra: onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. O que isso significa? Uma igreja onde não há uma visão que glorifique a Cristo, se nós perdemos a visão de que nós existimos para glorificar a Cristo, se nós perdemos a visão do para que nós ainda estamos aqui nessa terra, então, gente, com certeza, o desânimo vai se abater sobre nós. Se nós perdemos a visão, os sonhos que temos perdem o sentido, a vida cristã perde a graça, os cristãos perdem o brilho nos olhos, a nossa esperança se vai, a fé desvanece, o amor esfria, e a comunhão passa a ser um ajuntamento extremamente chato. Então, olha que coisa curiosa, o efeito do veneno é paralisar quem é picado por ele. E se o vírus de fato do pecado entra na nossa alma, e uma das primeiras ocorrências de quem está envenenado é perder a visão, é ficar com a visão embaçada, gente, está aí uma possível causa do desânimo que pode estar assolando nosso coração. O pecado entrou sorrateiramente, um pecado banal, desprezível, dificilmente Deus se importaria com isso, mas o veneno já começou a fazer efeito, nós já começamos a ficar com a visão embaçada, nós já não estamos mais enxergando bem, não estamos mais entendendo bem. Irmãos, olha só, eu não quero justificar nenhum erro, nada do que tenha acontecido aqui no retiro, vou só usar, por favor, entendam isso, eu estou do lado de vocês, estamos do mesmo lado, eu só vou citar esses exemplos que aconteceram agora, esses dias aqui, entre nós. Mas olha só, por exemplo, a comida
a comida ali não está do nosso agrado. Cara, isso daí tirou a paz do meu coração, isso daí me irritou. Eu saí falando para todo mundo que a comida daqui é péssima. Meus irmãos, você percebe que a visão está embaçada? Não é? Cara, olha só, a gente veio aqui é para buscar Deus. Então, mais uma vez, não estou dizendo que a comida que ano que vem tem que ter dobradinha de novo, não. Rodrigo, tá certo? Dobradinha nunca mais, vamos começar, né? Tortura nunca mais, a gente vai começar a campanha #dobradinha nunca mais, né? Nas mídias sociais. Mas é o seguinte, gente, eu não gosto de dobradinha, mas gente, isso não pode tirar a nossa paz. Se isso tirou a nossa paz, dá uma sondada aí se a sua visão não está embaçada. Então a pergunta é, o que você está fazendo aqui nesse lugar? Ah, chuva, pô, fui para o quarto, pô, meu tênis, pô, afundou até a canela aqui na lama, pô, meu tênis está imundo, todo molhado, graças a Deus, meu Deus deu graça, eu trouxe outro, senão estaria aqui com o tênis todo cheio de lama. Gente, tudo bem, isso acontece, não era para acontecer, eu não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Se isso tira a paz do meu coração, se eu estou aqui murmurando, se eu não consigo mais louvar, porque meu tênis ficou molhado ou sujo, meus irmãos, nossa visão está embaçada. A gente precisa recobrar a nossa visão. Estou citando exemplos que acabaram de acontecer, mas de uma maneira geral, como é que está a sua vida, o que é que tem motivado o seu coração, o que é que você tem pensado? Veja, o que é que significa um vale cheio de ossos secos? Significa que o povo representado por essa visão está morto, e por serem ossos secos, significa que eles já estão mortos há muito tempo. Não são cadáveres, são ossos secos. Essas pessoas não morreram ontem, elas já estavam mortas há muito tempo, há muito que já tinham perdido a batalha, há muito que já estavam mortos. Então no versículo 3, ele me perguntou, Deus perguntando ao profeta, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. O profeta não tinha a menor ideia do que poderia vir a acontecer ali. Ele não sabia o que pode acontecer no meio de um vale de ossos secos. Eu não tenho nem ideia. Mas uma coisa o profeta sabia. O Deus de Israel, Ele pode toda e qualquer coisa. Ele sabia, Deus tem o poder de dar a vida, de tirar a vida, de reaver, fazer a pessoa reaver a vida. Ele pode até fazer uma pessoa nascer de novo. Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diga a esses ossos secos, ouçam a palavra de Deus. É estranho Deus mandar pregar a ossos secos, mas ele obedece. E porque ele obedece, aqueles ossos começaram a se juntar outra vez, começaram a se unir outra vez. Eles voltam a ter tendões, carne, pele. Se juntou tudo outra vez, a pele nasceu de novo em volta, mas eles ainda estavam inertes, imóveis. Então você vê o que acontece? Não basta ter tendão, osso, carne e pele. Não é o suficiente. Então, o que acontece depois? Aí vem o sopro do Espírito sobre eles. Eles estavam precisando de um sopro de vida. Aí a gente para aqui mais uma vez e percebe o seguinte, observe só, a não ser pela questão do tempo decorrido, não existe nenhuma diferença entre uma alma envenenada e um osso seco. Não existe nenhuma diferença entre uma alma envenenada e um osso seco, a não ser a questão do tempo. É só uma questão de tempo para que uma alma envenenada se transforme completamente em ossos secos.
Gente, não sei quantos aqui estavam no nosso aniversário de 15 anos da Igreja Oceânica. Naquele aniversário, cada pessoa que participou daquele culto ganhou de presente uma pedra e uma folha. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Quem esteve lá. A minha pedra e a minha folha até hoje estão na estante da sala de casa. E nós demos exatamente para vocês de vez em quando olharem para aquilo. A ideia não é que aquilo é um amuleto que vai espantar o azar da sua casa, beleza? Nem vai fazer com que a sua casa se torne próspera, abençoada por causa da pedra e da folha que você ganhou na igreja. Não, aquela folha e aquela pedra não são ungidas, não são, tá certo? Mas por que você ganhou aquela pedra? Para toda vez que você olhar para ela, você pensar o seguinte: qual a diferença de uma pedra e de uma folha seca? Bem, o que elas têm de igual? O que elas têm de igual é que uma pedra não tem vida e uma folha seca também não tem vida. Nisso elas se parecem. Uma pedra não tem emoção e uma folha seca também não tem. Elas se parecem. Uma pedra por si só não adora o Senhor, uma folha seca por si só não adora o Senhor. Nisso elas se parecem. Mas qual é a diferença entre a pedra e a folha seca? A diferença é que a pedra nunca teve vida, mas a folha seca um dia teve. A diferença entre uma pedra e uma folha seca é igual à diferença entre uma pedra e um osso seco, porque um osso seco é o resultado final de algo que um dia teve vida. Uma pedra nunca sentiu emoção, uma pedra nunca teve projetos, uma pedra nunca sonhou, uma pedra nunca teve um coração pulsando dentro de si. Mas um osso seco no passado teve tudo isso. Um osso seco no passado foi uma vida. Um osso seco no passado teve emoções. A pedra não, mas o osso seco sim. E aí no versículo 11 do texto lido, diz: esse vale de ossos secos são vocês, ó casa de Israel. A visão é de que aqueles ossos secos eram a casa de Deus. Então vamos a duas considerações. Primeira consideração, gente, nunca esqueça disso. Avivamento é coisa para crente e não para descrente. Quem precisa de avivamento são os crentes. Quem precisa ser renovado são os cristãos. Quem precisa do Espírito Santo, da unção, batismo com fogo, batismo de poder, somos nós cristãos. Essa coisa de avivamento não é para o ímpio, avivamento não é para o descrente. Esse mover do Espírito renovador, essa reconciliação, não é para aqueles que nunca creram, para aqueles que nunca dedicaram sua vida a Jesus. Quem precisa de avivamento, quem precisa de renovação, somos nós, gente, é o povo de Deus. A pedra não está nem aí para isso, mas um osso seco, se tivesse oportunidade, ele gostaria de retomar a sua vida, de voltar a ser o que um dia foi no passado. Eu me lembro de algum tempo atrás ter conversado com um pastor muito amigo meu, e ele falou isso para mim. Falou: Henrique, ultimamente meu coração tem sido tomado por uma grande tristeza, porque eu olho para o meu passado e eu vejo que no passado eu era alguém muito melhor do que eu sou nos dias atuais. E ele foi apenas sincero. Eu acho que ele teve coragem de dizer o que muitos de nós aqui sentimos hoje, que no passado nós já fomos melhores, no passado fomos crentes melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores. No passado nós nos dedicávamos com muito mais intensidade a Deus, uma entrega muito mais genuína, total, plena. Aí depois que nos tornamos religiosos, como o jovem rico falado ontem à noite,
agora passando a ter interesse em conhecer os limites, o que é preciso, até onde eu sou obrigado a chegar para ser aceito. No passado, talvez muitos de nós tenham sido bem melhores do que somos hoje. Avivamento, gente, é para crente e não para o descrente. Nós é que precisamos ser renovados. Então eu quero dizer para vocês, respondendo a uma das perguntas feitas, que nós não temos que seguir o caminho em que nossos corações implacavelmente irão endurecer. Nós não precisamos seguir o caminho em que vamos nos embrutecendo. Nós não precisamos seguir o caminho em que vamos nos tornando quase incrédulos, com o coração tomado por todo tipo de paixão, coração tomado por todo tipo de ganância, de desejos mundanos. Nós não precisamos seguir por esse caminho. Nós não precisamos nos tornar modernos fariseus, em que por fora aparentemente está tudo bem, mas por dentro estamos ocos, por dentro estragamos, por dentro perdemos o compasso, estamos em desarmonia. Esse processo, gente, pode ser revertido. Irmãos, quer saber do que mais? Eu creio mesmo do fundo do meu coração, que quando Deus nos deu esse tema, a chama, Ele queria reacender isso em nós. Ele não mandou simplesmente que a gente viesse aqui fazer um estudo sobre chama. Ele queria reavivar a igreja oceânica, para que a igreja oceânica voltasse a viver, como um dia ela já foi. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a igreja está em vias de acabar, a igreja está mal, tem algum pecado escondido. Não estou falando sobre isso. Mas nós precisamos voltar a vibrar, nos apaixonar, nos alegrar no Senhor, até muito mais do que já fizemos um dia no passado. Esse processo pode ser revertido. É possível voltar a crer com toda a intensidade do nosso coração. É possível voltarmos a nos alegrar no Senhor com o nosso coração. É possível o nosso coração voltar a ser totalmente pleno, completamente satisfeito, apenas pelo fato de nós termos Jesus. Ele nos basta. Eu não me lembro lá dos pontos lá do C.S. Lewis que Felipe falou ontem, mas eu concordo. Gente, se a gente conseguir o primeiro ponto, a companhia de Jesus, a presença de Jesus, o que mais você vai querer? O que mais você precisa, gente? A gente não precisa de mais nada. Estamos plenos, satisfeitos, completos, isso nos basta. Segunda consideração, nós não podemos produzir um avivamento, mas a palavra de Deus pode. Nós não podemos, deixa eu até fazer um complemento aqui, nós jamais vamos forjar na igreja oceânica um avivamento, nós jamais vamos fingir um avivamento, provocar artificialmente algum barulho, alguma coisa parecida com um avivamento, jamais nós vamos fazer assim. Nós não podemos produzir um avivamento verdadeiro. Nenhum homem é capaz disso. Mas a palavra de Deus pode. Nós não podemos produzir um avivamento, mas a palavra de Deus pode. Uma das coisas que evidencia a derrota do povo de Deus, a alma estar adoecida, é a falta de amor pela sua palavra. Você não ter um ânimo, um desejo intenso de ler, estudar e conhecer. Mas não apenas conhecer, é você deixar de tratar a palavra de Deus com indiferença.
como se fosse um livro comum. Tipo, hoje eu estou em dúvida se vou ler um livro de Machado de Assis ou a Bíblia Sagrada. Mostra que adoeceu a alma, beleza? Não podemos produzir um avivamento, mas a palavra de Deus pode. Então, gente, foi por isso que ele mandou o profeta profetizar. No versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vê, irmãos, que coisa maravilhosa. Poxa, não faz sentido para nós pregar para osso seco, mas se você estiver pregando a palavra de Deus, faz todo sentido, porque a palavra de Deus pode sim reavivar qualquer osso seco. A palavra de Deus pode até fazer uma pedra ficar viva, e Jesus falou: se vocês não falarem, as pedras vão falar. Então Deus pode até fazer isso, mas dentro do contexto que a gente está analisando aqui, por que pregar a ossos secos? Porque a palavra de Deus tem poder de trazer os mortos à vida. Então nós pregamos aos ossos secos. Se não é o seu caso, você não está morto. Ninguém aqui está morto. Pelo menos eu acho. Se a palavra de Deus tem poder de trazer um morto à vida, que dirá renovar alguém? Que dirá encher do Espírito Santo? Que dirá batizar com fogo, batizar com poder, transformar completamente a sua vida? Veja, em determinado momento a palavra de Deus disse: haja luz. E aí a música, que Clovinho até hoje não conseguiu decorar, porque tem bilhões e bilhões de versos, né? Ela explica a criação de Deus, bilhões e bilhões de coisas sendo criadas pela sua palavra. E ela, pô, gente, essa música, sinceramente, gente, que música é essa? Essa música tinha que ser a galera do Oceânica que compôs, né? Acho que o anjo errou na hora de entregar, aí pô, o anjo foi parar lá na Austrália. Mas, gente, então, olha, a palavra de Deus criou bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de planetas. Então, pela palavra de Deus, tudo isso foi criado. Mas aí, sabe o que esse poeta percebeu e transmitiu na letra da música? Que a mesma voz que criou bilhões e bilhões de coisas, ela tem poder para perdoar bilhões e bilhões de pecados. Tem poder de renovar, curar e salvar bilhões e bilhões de vidas. E quem faz isso? Aquele que não deixa um só para trás. Então, haja luz, tudo veio à existência, né? Aí Deus criou todas as coisas, aí Deus criou Adão, aí soprou fôlego de vida em Adão. Adão passou a ser uma pessoa viva, e aí num determinado momento Adão pecou, e hoje nós nascemos de novo. E aí num determinado momento, um amigo de Jesus, Lázaro, que é descendente de Adão, morreu, e aí esse que foi criado por Deus, descendente de Adão, em determinado momento Deus vai lá e diz: Lázaro, vem para fora, e aquele que estava morto volta a viver. Por quê? Porque a palavra de Deus que criou tem poder para refazer. A palavra de Deus que deu vida tem poder para reavivar. E é disso que nós estamos falando. 3 aplicações rápidas para a gente terminar. Primeira aplicação: faça uma autoavaliação do seu coração. Faça uma autoavaliação. Antes de você chegar aqui no retiro, antes de você chegar, muita coisa mudou, você é outra criatura depois que você chegou aqui. Mas antes de você chegar, qual era o seu assunto recorrente nos últimos dias, nas últimas semanas? Sobre o que você conversava? O que despertava seu interesse? O que dava vontade, o que enchia o seu coração de vontade de falar, compartilhar, saber? O que você queria conhecer? Você falava sobre que assunto? Sobre carro, sobre apartamento, namorada, namorado, emprego? O que enchia o seu coração? Gente, quando nós estamos apaixonados, nós falamos do alvo da nossa paixão
dia e noite sem parar, nos tornamos pessoas chatas quando estamos apaixonados, porque não falamos sobre outra coisa, não queremos falar sobre outra coisa, não queremos conversar sobre outra coisa, porque o motivo da nossa paixão toma toda a nossa mente, todo o nosso pensamento e todo o nosso coração. Então, se você tem falado de Jesus, se você tem querido saber as respostas que Jesus dá às orações dos irmãos, se você está preocupado em saber o que Jesus está fazendo na sua célula, do que Jesus tem feito na vida de outras pessoas, no meio da igreja, dos seus amigos, então glória a Deus, você está apaixonado por Jesus. Mas faça uma avaliação do seu coração, porque se o que enchia a sua boca, o seu coração, a sua mente, eram outros assuntos, então você precisa rever o alvo do seu amor, o alvo da sua paixão. Segunda aplicação, gente, precisamos recobrar a visão. Precisamos recobrar a visão, né? Se uma das armas do inimigo é nos cegar, se o inimigo quer impedir a gente de ver, e se o pecado agindo em nós tem esse poder de tornar a nossa visão embaçada, porque ele envenena a nossa alma, então a gente precisa recobrar a visão. Por que motivo nós estamos nessa terra? Por que nós existimos? Qual o nosso propósito aqui? Gente, Deus tem nos chamado com um propósito. Nós estamos em guerra, nós vivemos numa guerra espiritual, nós vivemos numa guerra contra o demônio, nós vivemos numa guerra contra o pecado do nosso coração, nós vivemos numa guerra contra o mundo, contra as suas ofertas, suas facilidades. Mas eu quero dizer nesse momento o seguinte: o Senhor, Ele não é instável como nós. Nós somos instáveis. Num primeiro momento conhecemos a Jesus, nos apaixonamos por Ele, amamos a Jesus. Mas no dia seguinte eu acordei com dor de dente. O amor arrefeceu. Eu ainda amo, mas eu preciso resolver o meu dente. Aí no outro dia, um engarrafamento, trânsito, e aí eu começo a ficar mal-humorado, irritado, aborrecido, e o amor pelo Senhor vai enfraquecendo no meu coração. E o tempo passa até um dia que eu percebo que, poxa, eu amo. Não, você ama Jesus? Gente, todo mundo aqui tem consciência do que está fazendo. Eu até diria que ninguém viria a um retiro como esse se não fosse trazido pelo Senhor, porque o Senhor ama a cada um de nós que estamos aqui. Mas esse amor, ele tende a esfriar, a arrefecer. Se perguntar para qualquer um que está aqui, você ama Jesus? Claro que a sua resposta será sim. Mas o que a gente deveria sondar em nós é: qual a intensidade desse amor? Até onde você iria por esse amor? Então, se você relembrasse do que a Bíblia fala na carta de Éfeso que nós lemos aqui, do primeiro amor, com base naquele primeiro amor, você iria até onde? Com base naquele amor, você iria até a África, não ia não? Com base naquele amor, você estava disposto a dar tudo que você tinha para Jesus, não estava? Com base naquele primeiro amor, cara, quando você descobriu que tem um reino diferente, que Jesus morreu na cruz por você, que assim, você consciente de que é um pecador, pobre, cego, miserável, nu, mesmo assim, Jesus te amou ao ponto de morrer na cruz por você. Cara, quando você teve essa revelação, fala sério, você não estava disposto a fazer toda e qualquer coisa por Jesus? Você não estava disposto a fazer toda e qualquer coisa pelo reino de Deus? Mas depois isso arrefece no nosso coração. Dependendo da circunstância, o nosso amor, ele oscila. Tem momentos que amamos mais, tem momentos que amamos menos. Não era para ser assim, mas o nosso coração humano é instável. Mas o que você precisa saber é que o coração de Deus, ao contrário. Então, apesar de todas as circunstâncias que nós passamos na vida, o coração de Deus,
nos ama com a mesma intensidade com que esse amor nos deslumbrou. Se o nosso coração é instável, o de Deus é absolutamente constante. Se nós oscilamos no nosso amor para com Deus, Deus não é como o homem, Deus é absolutamente fiel, o seu amor é constante, perfeito, permanente, Ele sabe o que faz. E vou entrar em outro detalhe complexo. Deus não está desapontado com você, porque Ele nunca teve esperança. Deus não está surpreso pelas suas oscilações. Ele já conhecia você antes de te chamar, antes de te alcançar. Ele sabe quem nós somos. E não existe nada que nós possamos fazer nessa vida que faça com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama em Cristo Jesus. Da mesma forma, não existe nada que nós venhamos a fazer que vá fazer com que Deus se decepcione. Ele se entristece, não é para a gente fazer, mas dizer que Deus se decepcionou, não tem como. Deus não é instável como nós, Ele ainda nos ama. O amor do Senhor permanece imutável. E para concluir esse ponto, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus ainda quer te usar, Deus ainda quer fazer de você um instrumento de honra e glória ao seu santo nome. Terceira aplicação, diante disso, e última, precisamos voltar para a luta. Precisamos voltar para a luta. Aquele exército foi vencido e virou um vale de ossos secos. Meus irmãos, nós temos que voltar para a luta. Se o inimigo, nosso coração enganoso, o mundo, conseguiram nos tirar de batalha por um tempo, meu irmão, está na hora de voltar. Fala para a pessoa do seu lado, está na hora de voltar. Não, mas é para falar assim, ó, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Jamais se esqueça que avivamento é coisa para crente, restauração é coisa para crente, renovação é coisa de crente, arrependimento e retomar o caminho é coisa de crente, não são coisas para incrédulos. Eles jamais entenderiam isso. Avivamento é coisa para quem ama Jesus. Avivamento é coisa para quem ama Jesus e não se satisfaz em entregar apenas parte do que tem, parte do que é. Avivamento é coisa para quem tem percebido que a vida cristã não pode ser só isso, não pode parar por aqui, que tem muito mais ainda a acontecer na nossa vida, Deus a fazer em nós. Avivamento é coisa para quem realmente deseja se render totalmente, completamente. Avivamento, gente, é para quem quer amar a Jesus como Ele deve ser amado, totalmente, plenamente, incondicionalmente. Vamos fazer uma oração? Senhor amado, não deixa a gente sair daqui da maneira como chegou, mas envia o Teu Espírito para que sopre sobre nós, para que complete a obra maravilhosa que o Senhor planejou fazer em nossas vidas aqui ao longo desses dias. Tira do nosso coração qualquer tristeza, qualquer mágoa, pelos problemas que talvez tenham acontecido por aqui. Restaura a nossa visão, Senhor, inflama o nosso coração, leva-nos a sermos pessoas
muito melhores, muito mais parecidas com o Senhor do que jamais fomos algum dia em nossas vidas. Então, Senhor, acende novamente a chama, reaquece a nossa alma, Senhor, faz com que nesses dias a igreja oceânica se levante como um forte, poderoso e imbatível exército a serviço do Senhor. Vem, Senhor, e completa essa obra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.